Toda a gente sabe que nós gastamos cerca de 80 a 90 mil euros a formar cada português, quando ele vai até ao fim da universidade. Epá, mantenham essa rapariga cá, esse rapaz cá, em Portugal, a criar riqueza cá, porque eles acabaram a formação e vão para Munique criar riqueza. Para quem? Para a Alemanha. Parece-me que há qualquer coisa que não está bem pensado. Ou então não nos davam primária, pré-primária, preparatório, liceu, universidade, saúde grátis. Bye. Quando ele vai começar a criar riqueza? Foi-se embora para Munique. Pronto. As Paredes Têm Ouvidos, um podcast sobre tudo, onde nada fica entre quatro paredes, com João Velez e Lucas Solarte. Bem-vindos a mais um episódio das Paredes Têm Ouvidos. Hoje temos, com muito prazer da nossa parte, e agradecemos desde já o tempo de ter vindo até cá, André, uma pessoa de referência, uma pessoa que pensou o centro da cidade de Lisboa, que criou um gabinete, um ateliê de arquitetura que é uma referência, que tem alguns projetos que vão ficar eternizados na cidade e, portanto, para nós é um prazer enorme tê-lo aqui, aprender um bocadinho consigo, saber um bocadinho mais da sua história, porque acho que para lá para casa e para quem nos está a ouvir, quer seja no carro, quer seja no YouTube, vai ser aqui um momento agradável e de partilha de conhecimento, portanto, obrigado por ter vindo até cá. Bom dia, eu é que agradeço o convite. A Contacto Atlântico tem 30 anos este ano e é um gabinete de arquitetura que começou, apareceu de uma forma orgânica. Eu estudei arquitetura e natural seria depois acabar por ter uma atividade como arquiteto. Também tive uma carreira académica muito interessante que me ajudou na gestão do ateliê de arquitetura. A cidade de Lisboa é uma cidade histórica, fantástica e cheia de oportunidades. E nós beneficiamos muito dos passos que Portugal foi dando nestas últimas 3 décadas e sentimos-nos orgulhosos do sítio onde estamos. Mas ainda há imensas coisas para fazer. Portugal precisava de chegar ao mapa, precisava de se afirmar, precisava de melhorar o que pode dar a quem nos visita e principalmente precisava de dar a todos os cidadãos uma qualidade de espaço, uma vida agradável. E durante estas décadas aconteceu tudo isto. As casas deixaram de ser frias e incómodas para começarem a ser isoladas e quentinhas no inverno e frescas no verão. Nós temos um país de clima ameno, mas onde se passa frio. Nos países de clima gélido, não se pode passar frio, porque senão não chegamos à manhã seguinte, morremos congelados durante a noite. Em Portugal, mesmo no pico do inverno, conseguimos com uma manta sobreviver a uma noite gelada. Mas isso não é o melhor que nós podemos fazer. Nós podemos ter uma casa que sozinha, logo quando é construída, seja, como eu costumo dizer, quentinha no inverno e fresca no verão. E depois, mais tarde, e passando do princípio do ateliê para hoje, temos um universo onde, quando nós construímos, conseguimos construir casas que são energeticamente equilibradas, isto é, ao final do ano o custo que eu tenho para pagar a EDP ou qualquer outro operador energético é nulo, porque eu, como cliente ou como promotor, decidi pôr painéis solares em cima da casa, fotovoltaicos. É um investimento que se paga hoje em dia em 2 a 3 anos, talvez o melhor investimento que qualquer cidadão possa fazer, melhor que jogar na bolsa, melhor do que comprar ações, imagino eu, porque ao fim de 3 anos o investimento está pago e aquele equipamento vai produzir energia elétrica durante os próximos 20 anos, seguramente. Aliás, as instalações que se montaram há 20 anos ainda estão a produzir a 80% e, portanto, afinal, os 20 anos que se pensava que iam durar não são 20 anos, há coisas com 30 anos que continuam nos tais 80% de sucesso. Portanto, seria já um mau serviço de um arquiteto não tentar que qualquer moradia unifamiliar isolada seja pensada para o futuro. Efetivamente, que não tivesse, por exemplo, painéis solares. Por outra parte, Portugal é um país extraordinário e nós devemos beneficiar a qualidade das nossas cidades, das nossas vilas e das nossas aldeias, nomeadamente nos seus centros históricos. E tem sido um trabalho extraordinariamente interessante que fomos desenvolvendo nessa área, porque ajudámos a trazer para dentro das entidades responsáveis, a entidade do património, neste momento a PCIP, e os municípios nas suas equipas de gestão patrimonial, que é de braço dado com o investidor que se reabilita a cidade e que se cria valor. Não é uma posição unilateral, tem que ser assim, é percebermos
o que é que cada parte pretende, onde é que há sinergias e onde é que se pode fazer algo que seja viável, porque viável é uma parte muito importante de toda esta questão, mas que também deixe uma memória para as gerações futuras. Um edifício que nunca é mantido, normalmente em cerca de 2 séculos desaparece, porque uma cobertura necessita de manutenção. Isto quer dizer que o edifício tem que gerar riqueza, tem que gerar valor suficiente para que o seu proprietário possa manter. Não vale a pena fazermos uma lei, como aliás existe no nosso país, uma lei fantástica que diz que cada 8 anos tens que fazer manutenção às tuas fachadas, aos teus edifícios. Se tu tiveres edifícios como havia antes de 2013, que tinham conjunto de rendas total de um edifício pombalino na Baixa de Lisboa eram 43,20 €, com esse dinheiro não há Manutenção que se faça. Não há quem possa fazer a manutenção. Hoje em dia as coisas melhoraram e as coisas estão mais orientadas a uma economia de mercado e o benefício é visível. A cidade do Porto, a cidade de Lisboa, a cidade de Évora, a cidade de Coimbra, a cidade de Faro, etc. Portugal, na generalidade, atrai uma quantidade de visitantes imensa. Portugal tem uma das suas mais importantes indústrias, como o turismo, e isto tem a ver com o sucesso com que os municípios e a Administração Central da República Portuguesa conseguiu encaixar os interesses dos investidores que são privados e produzir uma cidade que é um benefício para todos. Para não irmos mais longe, posso-vos contar uma história que tem a ver com a reabilitação urbana no centro de Lisboa. As cidades-chave no mundo ocidental, Paris, Londres, Milão, até podemos chegar a Nova Iorque, se quiserem, têm sempre uma rua onde as lojas de luxo se encontram. E nós tivemos o gosto de fazer parte da construção dessa entidade, adaptando a nossa avenida principal, em Lisboa, a Avenida da Liberdade, para poder ter uma loja, e agora eu falo daquelas em que nós estivemos envolvidos, da Prada, da Armani, da Max Mara, da Miu Miu, da Louis Vuitton, mesmo da Massimo Dutti, eu sei lá. E isto não foi fácil, porque a gênese da Avenida da Liberdade, antes passeio público, princípio do século passado, Há umas fotografias incríveis. eram os locais onde as pessoas adinheiradas faziam a sua casa na cidade, já fora do que era o núcleo da cidade, era a expansão da cidade. Imaginem, eram tudo campos e aparece aqui uma avenida. Esta avenida aparece antes e depois, um bocadinho mais longe, tínhamos os campos, os tais, o campo de Ourique, o campo dos mártires da pátria, o campo grande, Entre campos? o entre campos, portanto, eram campos. Esta avenida expande a cidade para norte e, ao longo da avenida, as famílias endinheiradas faziam casas. Por exemplo, uma família do magnata das bolachas faz uma casa muito interessante em que no resto do chão e o primeiro andar é o escritório da fábrica das bolachas e o segundo e o terceiro andar é a casa do senhor que tinha o monopólio quase da produção de bolachas na cidade de Lisboa. Esse edifício ainda existe, quem sobe do lado direito na Avenida da Liberdade, é um edifício com aspecto moçárabe, muito interessante, mas foi preciso adaptar edifícios como este, que ainda não está adaptado, ao uso do comércio no piso térreo, e foi preciso intervir nas fachadas. Ao princípio, era quase impossível conseguir que o património, que classificou, e bem, toda a zona da Avenida da Liberdade, permitisse essa intervenção. Mas aos poucos foi-se percebendo que nós precisávamos de vida na cidade, que precisávamos de comércio na cidade, e foi permitido aceder a essas fachadas e rasgar os vãos, retirar as portadas, tratar as mesmas, recuperá-las, reabilitá-las, zincá-las, pintá-las e arrumar, para que mais tarde, se quisermos, podemos voltar a pôr as portadas na fachada. Isto foi todo um trabalho de entendimento entre o património, a estrutura consultiva da Câmara de Lisboa, o promotor e os seus arquitetos. Outro exemplo foi situações onde
é desmontado o embasamento do edifício, por exemplo, o edifício que hoje tem a Máximo Dutti, e as pedras que são perpiães, são blocos paralelepipédicos, foram retirados da fachada, foram numeradas e foram arrumadas no pátio interior, um pátio à inglesa. O que é que isto resulta? O resultado é a possibilidade de nós um dia podermos voltar a ir buscar essas pedras, que têm 400 milhões de anos, ou 200 milhões de anos, eu não sei, mas têm centenas de milhões de anos, e voltar a montar o Lego. Voltamos a montar a fachada como ela era. Portanto, uma das coisas importantíssimas na reabilitação da cidade é a reversibilidade. Atuarmos de forma a que se possa regressar ao momento original. E nunca destruir alguma coisa que nós já não conseguimos repetir. Portanto, isso sim também é uma parte fundamental. Se ainda estão a ouvir o podcast por agora, é sinal que a conversa está interessante, ficamos muito felizes por isso. Um like e um subscrever dão realmente muita força ao canal. Voltamos ao podcast. Essa visão nasce na altura em que começa a estudar arquitetura, que vai para Madrid, que se calhar inspira-se em Madrid, na parte académica. Eu tive a oportunidade de ver um mundo muito jovem. Os meus pais levavam-nos pelo mundo fora a visitar os museus e as cidades e caminhar. E isso levou-me a ter uma perspectiva do valor da cidade e do valor das coisas que a cidade tem. Os homens preferem a cidade. Os humanos preferem viver em grupos próximos. E a cidade é o elemento mais valioso que a humanidade cria. Porque é na cidade que temos o hospital, é na cidade que temos o museu, é na cidade que temos o edifício religioso, é na cidade que temos a universidade, a biblioteca, e a cidade de início era uma cidade, como hoje se volta a dizer, de 15 minutos. Tudo isto estava a pé. E depois a cidade começa-se a espalhar. A cidade começa-se a espalhar e nós começamos a estar envolvidos em projetos em centros comerciais, em shoppings, fora da cidade, em loteamentos, fora da cidade. As pessoas começam a deslocar-se para fora da cidade e vêm trabalhar para a cidade. E Lisboa é Portugal, a sua capital, é um estado interessante para se estudar, porque encontramos um momento fantástico, que é, as pessoas estão a viver na cidade, a cidade começa, o centro da cidade começa a perder esse valor, começa a ficar ao abandono, a baixa da cidade começa a ser um sítio complicado, há várias razões para isso, o aparecimento dos espaços comerciais dos shoppings, o congelamento de rendas, que tem conotações e teve um impacto políticas, gigante. Um impacto gigante, mas as pessoas começam a querer viver para fora da cidade e vão à procura onde viver. Normalmente, na Europa Ocidental, em muitas cidades, um bom exemplo é Lisboa e Madrid, as pessoas com capacidades económicas vão viver para a zona noroeste, oeste da cidade, porque o vento dominante é noroeste. E então mudam-se ao longo da Riviera de Lisboa na direção de Cascais. E as pessoas começam a mudar, começa-se a abandonar o centro da cidade e começa a haver um pendular para a cidade. A certa altura demorava-se 1h30 para vir para Lisboa pela estrada marginal, não havia autoestrada. Quando a autoestrada acontece, já há muita gente a viver fora do centro. As leis continuam sem mudar, as rendas estão congeladas, os proprietários de edifícios no centro da cidade não os conseguem manter e as pessoas estão a viver na periferia, na zona de Sintra, a sul do Tejo e na zona de Cascais. E depois há um momento fantástico em que alguém percebe que se eu tenho os administradores das empresas a viverem nessa Riviera, Carcavelos, Parede, São João, São Pedro, Estoril, Cascais, então eu vou fazer parques de escritórios entre a residência destas pessoas, que são as pessoas que vão decidir aonde é que vai estar o escritório da empresa, e o centro da cidade. E o Concelho de Oeiras tem um boom brutal, com o aparecimento de um conjunto grande de parques de escritórios, que nós conhecemos hoje em dia, não é? Oeiras Parque, Facos Parque, por aí fora, não é? Lagoas Parque, porque os administradores das empresas viviam em Cascais e as pessoas que trabalhavam viviam na cintura de Sintra ou em Lisboa, mas para quem vinha e demorava 1h30 a chegar ao centro de Lisboa, então vou ficar por Oeiras e vou fazer que os meus colaboradores venham também até à mesma localização. Isto é muito interessante. Foi um visionário quem fez isso?
Quem criou essa ideia Foi um para o conjunto Oeiras? de pessoas inteligentes, arquitetos, e um presidente da Câmara estranho, mas muito bem sucedido. O Conselho de Oeiras foi muitíssimo bem sucedido nesse sentido e ainda continua com as sedes das empresas nestes territórios. É interessante perceber que a arquitetura, o urbanismo, a produção de cidade tem um impacto brutal na vida das pessoas. Quando nós pensamos numa situação de quem é que é um ditador, o maior ditador, eu lembro-me de perguntar, nos meus anos de professor universitário, de ensinar projetos de arquitetura, quem é o maior ditador? E os alunos normalmente, imediatamente, vinham com Hitler. E eu dizia, olha, o meu arquiteto. Mas o seu arquiteto como? Bom, o meu arquiteto, porque o arquiteto do apartamento onde eu vivia, na altura enquanto dava aulas de viver no apartamento onde eu vivo, determinou onde é que é a casa de banho, como é que é o corredor, como é que é o meu quarto. E, portanto, eu de madrugada acordo, estremunhado, meio a dormir, tenho que me levantar da cama, dar a volta a uma banca cabeceira, sair do quarto, entrar num corredor e ir para a casa de banho. Eu não tenho outra maneira de chegar ao duche. Eu acordo no duche, de facto. Aquele caminho é meditado pelo arquiteto. Quando o arquiteto veste o casaco do urbanista, que é uma situação de muito maior responsabilidade do que só fazer habitação, ou escritórios, ou hotéis, hospitais, o que for. Eu vou desenhar a cidade, vou desenhar ruas. Uma rua tem, rapidamente, 40 edifícios com 20 proprietários em cada edifício. Aquela rua vai ficar ali nos próximos 600 anos, nos próximos 800 anos. Se a rua for demasiado estreita, as casas vão estar à sombra. As pessoas vão ser infelizes, vão ter mais depressões, vão estar mais doentes. Não é à toa que os romanos obrigavam a que as ruas tivessem a largura da rua idêntica à altura da fachada. Nós conhecemos isso no mundo ocidental hoje em dia como as regras dos 45 graus. O objetivo era simples. Chama-se salubridade. Não há nada mais eficaz para desinfetar que a luz do sol. Os tais UVs do sol, que também provocam outras coisas aos humanos, mas que matam as bactérias e as infecções. Portanto, as decisões, macro-decisões tomadas sobre a cidade vão implicar se nós estamos 0 minutos parados no tráfego ou se estamos 35 minutos parados no trânsito. Que impacta diretamente a qualidade de vida, não é? De manhã, 35 minutos à tarde, é 1h10 que vocês estão a tirar aos meus filhos. Vocês quem desenhou a estratégia urbana da cidade. Porque às 8 horas o meu patrão quer de mim, não há hipótese, tem que estar lá. Se eu chegar em 5 minutos ao trabalho, se eu estiver na tal cidade dos 15 minutos, eu tenho 1 hora para os meus miúdos. Mas se eu demorar 1h30 a chegar ao trabalho, como outro dia me estava a perguntar um jovem, André, acha que eu devo aceitar este trabalho? Demora 1h30 a chegar e 1h30 a voltar. Eles pagam mais 10% do que eu ganho. Pá, nem pensar. Não mudes de emprego. Porque vais perder 3 horas e a tua família? E as tuas filhas? Quem é que vai estar com elas? É uma decisão de extrema importância fazer arquitetura e, mais que arquitetura mesmo, tomar decisões sobre a cidade. Arquitetura, um loteamento já é mais grave. As mega decisões, que são decisões onde localizar as pessoas, como vamos viver, como vamos estar, criam pessoas felizes, cidadãos contentes, ou pessoas infelizes e, no limite, pessoas doentes. Portanto, não se dá valor, mas o promotor imobiliário é uma ferramenta poderosíssima sobre a vida dos humanos e deve ser acarinhado, porque cada vez que reabilita um edifício consegue reduzir o custo energético. Não há ninguém mais amigo do ambiente que os promotores imobiliários, os arquitetos e os engenheiros. Não há ninguém a fazer mais pelo ambiente que esta equipe, porque cada vez que se constrói um edifício novo, ou cada vez que se reabilita um edifício, nós reduzimos brutalmente o consumo energético, damos melhor qualidade de vida às pessoas de uma forma passiva. Portanto, a primeira coisa é um bom projeto. E a seguir, ok, ativamente também podemos optar por ter, por exemplo, hoje, bombas de calor que multiplicam a energia para arrefecimento ou para aquecimento, mas começamos logo com o edifício de base. É uma atividade, em minha opinião, de alta responsabilidade, que tem um impacto imenso na qualidade de vida das pessoas. Aqui a Contacto Atlântico, então, tem 30 anos e estão de parabéns. Muito obrigado.
nós temos essa visão da arquitetura, da reabilitação de Lisboa e um bocadinho uma visão de há 10 anos atrás. 2015, 2014, 2015, o boom da reabilitação, que o André estava a falar, volta-se a viver na cidade, ao menos ver a cidade com outros olhos, também por várias razões. A minha pergunta é, e porque também nós éramos muito jovens na altura, como é que foi a arquitetura em Portugal na década de 96 até 2006 e de 2006 até 2014? Porque eu tenho a sensação que esquecemos um bocadinho também essa fase toda de há 30 anos atrás e como é que se reabilitava Lisboa, se a reabilitação era uma palavra ou se estávamos aí em novos centros urbanos, novos hubs empresariais. Não havia mercado para a reabilitação. Houve a Expo 92 e depois o desenvolvimento com a Parque Expo de um novo bairro na cidade, que foi muito interessante porque era uma zona industrial da cidade contaminada, que foi reabilitada, que foi bem sucedida e que foi uma atividade entre a administração da República Portuguesa e os privados. Portanto, houve espaço para ter um conjunto de equipamentos, houve espaço para fazer um oceanário, por exemplo, que é conhecido e conceituado na Europa, houve espaço para fazer um Museu da Ciência, mas houve também espaço para fazer habitação de qualidade, houve espaço para fazer escritórios de qualidade. Foi uma cidade que se desenvolve de uma forma bem planeada. Mas, ao mesmo tempo que isto está a acontecer, pouco acontecia no centro histórico da cidade. Pouco acontecia porque havia uma lei que bloqueava completamente a possibilidade de reabilitar o centro histórico. Um edifício podia estar muito degradado, mas se tivesse um inquilino, não podia ser reabilitado. O inquilino, por outra parte, não queria deixar o edifício, pois vivia com uma renda fictícia de valor muito pequenino. Havia pessoas com apartamentos de 400 metros quadrados ou 200 metros quadrados a pagarem 2,32 €, 4,25 € por mês de renda. Arrendamento este que essa pessoa tinha herdado do seu avô, inclusivamente. E, portanto, era impossível conseguir de uma forma organizada chegar a um edifício e reabilitar o edifício na totalidade. Pronto. Isto continua neste marasmo porque politicamente era mal visto mudar esta lei. Qualquer grupo político que mudasse esta lei caía tudo em cima. Uma percentagem brutal da cidadania da República Portuguesa a não votar no seu partido. Ora, politicamente, o objetivo dos partidos é serem eleitos e governar. Se eu tomar medidas com as quais o meu povo decide que não vota para mim na próxima vez que lhe é dada a oportunidade de votar, portanto, num período de 4 anos, eu posso ter a certeza que vou perder as ditas eleições. Portanto, esta lei só é ultrapassada quando, infelizmente, Portugal bate no fundo. Portugal vai à falência, hoje pode-se dizer, já se recuperou, podemos ser claros, Portugal vai à falência, o país não tinha dinheiro a certa altura para pagar os salários dos funcionários públicos e o país estoura. E quando o país estoura, pedimos dinheiro emprestado a nível internacional. Há uma entidade que se chama Fundo Monetário Internacional que diz, ok, eu dou-vos dinheiro. Mas, não há bela senso não, meus amigos, eu dou-vos dinheiro, mas. E o mas são uma série de coisas, nós só vamos falar de uma. Acabou-se essa história de as rendas serem congeladas. As rendas vêm para o mercado, a lei vai ser alterada, as pessoas que estão sozinhas num apartamento do terceiro esquerdo, num edifício com 14 apartamentos, porque tem 7 pisos, só tem a pessoa no terceiro esquerdo, não pode estar ali porque tem uma renda de 3,22 € a ocupar aquele espaço e não se pode fazer nada desse edifício. O promotor vai dizer, então o seu agregado familiar, quantas pessoas é que tem? Eu de facto já sou sozinho, o meu marido faleceu, os meus filhos saíram de casa, mas a senhora tem uma casa com 228 metros quadrados, precisa dela? Não, eu nem preciso de uma casa tão grande. Então vamos fazer o seguinte, eu vou procurar aqui no bairro um apartamento novo, acabado de construir ou reabilitado, com um quarto, uma sala, uma cozinha, porque a senhora é sozinha, com elevador, porque a senhora já tem uma certa idade, que respeita as regras das acessibilidades hoje em dia, e a senhora vai viver para esse apartamento, enquanto eu, que sou o promotor, vou reabilitar este edifício e depois, se quiser, pode voltar. Ao fim de 2 anos e meio de obra, que é normalmente o que isto demora em termos de obra, porque enquanto eu estou a fazer o projeto pode ficar aqui, não há problema nenhum,
pode voltar porque vai haver aqui um apartamento para si. Ou se preferir ficar onde está, depois ficará onde está. Esta mudança foi absolutamente paradigmática. De um momento para o outro, Lisboa começa a ser reabilitada. O centro histórico é o território mais valioso da cidade outra vez. Nós queremos ir jantar ao centro histórico. Os hotéis querem estar no centro histórico. As lojas querem estar no centro histórico. Os turísticos vêm visitar o centro histórico. Porque as pessoas procuram uma experiência. Aquela ideia de que take me to the Hilton, onde o hotel é sempre igual, o quarto é sempre igual, a cama é sempre king size, e as almofadas, há 4 que eu posso escolher na recepção qual é o tipo de almofada que eu quero. Isso já não interessa a ninguém. As pessoas querem ir para um hotel de charme, um hotel que está envolvido no casco da cidade, meio dentro da muralha da cidade, que tem um torreão e que tem um quarto, cujos elementos principais são de 1480. E nós temos um pequeno hotel junto ao castelo, numa parte árabe da cidade, onde há um quarto no torreão, onde o proprietário pode explicar-lhe que, de facto, aquilo é do século XV. A escada que tu estás a subir para o teu quarto, e o quarto em si, obviamente a casa de banho é atual, mas o resto do quarto tem estas características. E isto é uma memória que o japonês leva para Tóquio, que o americano leva para a Califórnia. Eu fui a Portugal e a história naqueles é de tal forma importante que eles têm um hotel onde eu fiquei num quarto que é do século XV. Pronto. Isto foi uma mudança brutal. Só não temos a cidade totalmente reabilitada, como, por exemplo, aconteceu em Praga, após a queda de um muro, em 1989 o muro cai, porque em Lisboa tem sido extremamente difícil a velocidade da obtenção da licença para construir. Isto é, aprovar o projeto e obter a licença de construção. É a minha vida de arquiteto, os meus 30 anos na Contacto Atlântico, tem sido uma progressão lenta, difícil, uma educação das partes. Quem trabalha para a administração deve perceber que a administração é fundamental porque é o defensor último da cidade. Mas eu, de facto, só preciso do defensor último da cidade quando estou numa situação em que tenho património classificado. Na minha opinião de arquiteto, eu quero ser preso. Isto é, eu quero que me deixem entregar o projeto na Câmara e que o meu cliente comece a construir amanhã. E que se tiver sido cometido algum crime, que o tribunal me compreenda e que me prendam. E com isto resolvi o problema do tempo de licenciamento. No que se refere a zonas classificadas, eu quero que haja um contínuo escrutínio por parte do património. Mas se não, eu quero ser responsável. Porque os 10 engenheiros que trabalham para mim nas especialidades dos edifícios, eles são responsáveis. Porque é que eu preciso de ser controlado? Eu não preciso de ser controlado. Se o edifício cair, eu quero ser preso, faz favor. Se eu tiver feito 6 pisos, onde está claro que se faz 5, eu quero ser preso, por favor. Mas não quero é ficar 2 anos à espera ou 3 que o licenciamento aconteça. Aliás, para contar uma história interessante, quando o Simplex, que ainda está em vigor, começa a acontecer, eu, conhecendo o advogado que estava a fazer o dito documento, que vai ser proposta para o decreto-lei, pergunto-lhe, tu não queres uma visão profissional de um arquiteto com alguma experiência sobre isso que estás a escrever? E depois de ele consultar com os seus patrões, com os políticos no poder, dizem-me, ok, nós vamos deixar-te opinar e depois logo vemos se introduzimos alguma coisa. E eu introduzi um conjunto de ideias que tinham como objetivo a simplificação. Por exemplo, uma plataforma única para a entrega de projetos em todo Portugal. Sabem que em cada uma das 300, e desculpem que eu não tenho a certeza, são 318 câmaras que temos, ou coisa deste género, a plataforma de entrega de projetos é diferente. Eu quero uma plataforma. E o que é que eu utilizava como razão? Os advogados têm uma única plataforma para entregar uma ação. Portanto, eu quero uma única plataforma a nível nacional. O que é que o governo fez? Ok, daqui a uns quantos anos, não sei se eram 5, se eram 10, mas esses anos estão a ser consumidos, estão a passar, vai haver uma plataforma única a nível nacional e os arquitetos vão poder entregar os promotores, os projetos na plataforma única. Isto parece pouco importante, mas não é, é muito, porque em cada município as regras são tão diversas que é preciso ter um arquiteto especialista
em cada município, e nós temos um ateliê relativamente grande, a Contacto Atlântico tem 30, 40 tal pessoas conforme as alturas, e conseguimos ter isso. Mas um jovem arquiteto que recém saiu da Faculdade de Arquitetura tem que ter direito de acertar à primeira no projeto que vai entregar numa Câmara, como eu que tenho uma equipe grande. Senão isto é hiper injusto para ele. Eu tenho uma pessoa especialista em Cascais, eu tenho uma pessoa especialista no Porto, eu tenho uma pessoa especialista em Almada, eu tenho uma pessoa especialista em Oeiras. Isto é irrazoável, por favor. Aí fomos bem-sucedidos, parcialmente, porque disseram sim, mas à frente. Aonde é que fomos bem-sucedidos de imediato? Nas comunicações prévias. Conseguiu-se que eles aceitassem que, se há um loteamento ou se é a cidade consolidada, entregas o projeto. 30 dias mais tarde, se não te responderem, entregas a documentação do empreiteiro e começas a construir. Tem imensa obra feita, por exemplo, no Alentejo, inclusive na urbanização mais cara de Portugal, chamada Costa Terra, em que entrega os projetos aos 35 dias, o empreiteiro está em obra a construir. É um loteamento, as regras são todas claras, não há qualquer dúvida. E também se fez outra coisa bem, que é, temos um PIP e um PIP nível 2, chamado simplificado. Se o cliente quer fazer uma coisa normal, entrega a comunicação prévia e vai em frente. Quer ver se consegue mais qualquer coisa, então faz o PIP detalhado, a ver se consegue mais uma prenda qualquer. Desde já desaconselho toda a gente esse caminho, porque o tempo que vai consumir a fazer isso é tão grande que, como tempo é dinheiro, ou dinheiro são recursos, o dinheiro tem um valor cada ano por não estar a ser investido, normalmente a ideia de consigo mais isto da Câmara, não consegues. A probabilidade de conseguir é pequena, o tempo que vão demorar a responder-te, mesmo que consigas, é tão longo que provavelmente o benefício económico que achavas que ias ter, perdeste-o no caminho. É melhor fazer as contas e ter uma posição mais conservadora e fazer aquilo que é realmente possível e andar em frente. Outra coisa onde perdemos, em minha opinião, praticamente tudo. Ficou qualquer coisa na lei, mas muito pouco. Que os projetos deviam ser entregues em BIM, e isso sim já está na lei, mas foi passado então para muito mais, não sei, 2030, 30 e qualquer coisa. Bom, mas está quase lá. Para este andar vamos chegar lá. E a outra que eu queria era que os projetos fossem aprovados automaticamente. Isto é, eu entrego um projeto em BIM, o projeto é inserido no modelo geográfico da Câmara Municipal e tem um bounding box. Isto é, temos uma caixa, imaginem uma caixa, se o projeto cai dentro da caixa, parece verde. Se o projeto tem uma varanda que sai para fora do limite da tal caixa de cartão, à volta daquilo, fica vermelho e não consegues aprovar. Isto era interessantíssimo porque um arquiteto não é um jurista, não é um advogado, mas a nossa aprovação de um projeto por um colega nosso no município tem a ver com um conjunto imenso de leis. Imenso. A certa altura alguém me dizia, não sei se é verdade, mas que eram cerca de 400 diplomas que se aplicavam à promoção imobiliária. Obviamente, nenhum arquiteto sabe todos esses diplomas de cor. Portanto, vai fazer o seu melhor, vai interpretar, vai acertar em muitas coisas e vai se esquecer de alguma. Mas se eu tiver uma ferramenta onde eu posso ir lá pôr o modelo para testar, olha, está vermelho, não. Tenta outra vez, está vermelho, não. Tenta outra vez, olha, agora está verde. Ok? Se está verde, então é isto que eu quero e vamos em frente. Ou posso tentar vários verdes até que é este verde que eu quero. Aliás, como diria um amigo meu noutra área, eu hoje em dia estou disponível para que, desde que não me tirem a liberdade, o meu juiz seja um computador. Isto é, imaginem, uma divergência económica entre duas empresas, entre duas pessoas, é só dinheiro. Pagas mais, pagas menos, não sei o quê. Vamos ter um tribunal com um juiz. Se calhar vamos ter um AI a decidir se A tem razão ou se B tem razão. Eu estou mais do que pronto para que as decisões urbanísticas sejam tomadas por uma ferramenta automática. Que tem acesso aos 400 diplomas instantaneamente e que consegue, inclusive, dizer o que é que precisa de ser mudado. Mas, infelizmente, aí o sucesso foi... zero. Mas pronto, podia contar muitas de outras histórias. Isto é para contar um bocadinho das contribuições. Estava-me a falar sobre a Contacto. A Contacto Atlântico é um gabinete de arquitetura do qual eu me orgulho. Tentámos trabalhar em todas as áreas. Fizemos hospitais, escritórios, restauração, habitação, comércio. Porquê em todas as áreas?
porque um arquiteto é ainda o último dos humanistas. E, portanto, há um certo gosto em experimentar as várias coisas. Eu não vou ao restaurante e peço sempre o mesmo prato. Peço, embora eu goste imenso de bitoques. Mas, de facto, não como só bitoques, como Às vezes tudo. apetece, não é? E mais tarde descobri, e foi uma coisa muito engraçada, através dos meus amigos que estudaram coisas mais importantes do que eu estudei, como gestão e economia, que tinha sido muito inteligente da minha parte trabalhar em todas as áreas, porque quando há dificuldades, eu estava sempre defendido. Durante as várias crises que aconteceram, porque eu já vivi 2 crises, dizem que o imobiliário é uma sinusoide, não é? 2 crises de imobiliário, eu nunca estava exposto só ao problema. Vou dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa que tinha um gabinete que só fazia hotéis. Agora imaginem o que é que aconteceu durante o Covid. Eles fecharam o gabinete. Portanto, alguém que faz de tudo, na crise de 2009-2013, a tal que depois teve a implicação do FMI e não sei o quê, nós sobrevivemos com 2 segmentos de mercado. Não havia ninguém a fazer escritórios, ninguém a fazer mais habitação. Mas nós tínhamos uma área que fazia restauração, gostamos de fazer bares, cafés, restaurantes, não sei o quê, e uma outra área que era o segmento muito alto da habitação de luxo. E essas 2 áreas, pá, eu não precisei de mandar ninguém embora, reduzir o salário a ninguém, e passámos pela crise com uma suavidade que quem me dera que tivesse sido assim para todas as empresas em Portugal. Porquê? Mas é engraçado é que eu não sabia que estava a atuar bem. Eu estava a atuar como arquiteto, a tal questão de ser eclético, de ser o último humanista, de experimentar fazer tudo, de ter gente que fazia tudo. Mas depois aprendi. E, por exemplo, quando aparece um projeto numa área em que nós não tenhamos projetos com tanta frequência nessa área, mas também não há muitos, o facto é esse, eu tento dedicar mais a esse projeto para sermos mais bem-sucedidos. Por exemplo, um hospital, equipamentos de saúde. Há menos quantidade no mercado, mas eu acho que é uma área muito interessante, e, portanto, quando aparece alguma coisa, tentamos ter uma dedicação também interessante nessa área. E a outra coisa é tentarmos ter um ateliê de arquitetura, mas em que as pessoas têm vida. Nós temos o ateliê num sítio privilegiadíssimo, no Estoril, com vista para o mar. Eu tenho tido ao longo dos anos pessoas que vão fazer surf. Temos um duche com água quente, se isso acontece. Temos agora uma arquiteta que faz Muay Thai à hora do almoço. Penso que anda a desafiar os colegas para também irem fazer. Tivemos alturas em que as pessoas iam fazer yoga para a praia, que iam correr a seguir ao ateliê. Para o Pardão. Que iam, efetivamente, para o Pardão de Cascais, que iam literalmente à praia. À hora do almoço para a praia, estou a vê-los a vir de toalhas para o ateliê. A vida não é só trabalhar. E quando eu preciso que as pessoas me fiquem pelas noites dentro, ou a trabalhar aos fins de semana, não são eles que estão mal e que não trabalharam. Fui eu que não planeei. E eu, de facto, tento dar a todas as pessoas da equipa essa qualidade. Dou um exemplo. Nós temos um espaço relativamente grande para a área do ateliê, que é uma espécie de lounge para estar e para comer. E mais do que uma vez, acontecem coisas muito engraçadas, porque as pessoas, quando fazem anos, trazem um bolo e faz-se uma mini festa, e acontece quase todas as semanas, porque são muitos, portanto acaba por acontecer com bastante frequência. Vai ser uma certa competição entre a sobremesa que cada um traz. Outra coisa que nós temos uma bateria de 6 micro-ondas, porque se eu demorar 2 minutos a aquecer o meu prato e nós formos 6 pessoas a almoçar, o último das 6 pessoas põe o prato a aquecer 10 minutos depois do primeiro. Isso não resulta. Eu quero que o meu grupo de 6 pessoas aqueça o prato, a sua comida que trouxe de casa, todo ao mesmo tempo, e vamos sentar-nos numa mesa. Na arquitetura, não há dúvida que é da conversa que nasce a qualidade. E, portanto, 6 pessoas a almoçarem ao mesmo tempo estão a falar sobre 1000 coisas. Sobre a sua vida pessoal, sobre os filhos, mas também sobre o trabalho, sobre o que os preocupa. E às vezes é o colega do lado que te dá a ideia de que resolve o problema. Aliás, a altura em que a República Portuguesa mandou toda a gente para casa com o Covid, foi a altura onde a qualidade da produção dos gabinetes de arquitetura foi pior. Porquê? Cada um dos 35 arquitetos na altura, ou 40 arquitetos, estava a trabalhar sozinho. Não tinha opiniões de mais ninguém. E depois entregava o trabalho acabado. E não há dúvida que isto é uma espiral. Eu falo contigo, Luca. Eu falo contigo.
tu falas comigo e o trabalho vai melhorando. E pronto, há um crescimento de qualidade da partilha da atividade. Acha que a comunicação é uma das ferramentas na arquitetura, que seja com as entidades, que seja entre os colegas, entre eles? Acha que é uma das grandes ferramentas? Eu acho que é uma das ferramentas principais. A partilha das questões e das soluções e ter um espírito aberto para aceitar o que é que os outros nos estão a dizer e aceitar qual é a opinião dos outros. E, aliás, dou-vos um exemplo. Um projeto na Avenida da Liberdade, no número 193, em que era uma casa de uma destas famílias, como eu descrevi, no desenvolvimento, é na esquina da Barata Salgueiro com a Avenida da Liberdade, do lado esquerdo de quem sobe, e nós tínhamos o projeto. Mas a casa tinha pavimentos muito interessantes, tetos pintados, estucados muito interessantes, o edifício tinha um nível patrimonial interessante. E o objetivo era transformar este edifício em retalho. Bem, andámos à volta, o que é que podemos fazer? Vamos ter que prescindir de algumas das salas, de alguns dos quartos, para fazer uma caixa de escadas, para fazer elevadores, para podermos ter um percurso de incêndios de fuga. E na conversa com o património, eu já não sei quem é que teve a ideia, se não se terá sido até alguém do património que sugeriu, porque é que nós não usamos o logradouro entre o edifício e o edifício ao lado para fazer esses elementos que são necessários por questões de segurança de pessoas, portanto, de acessibilidades e de evacuação em caso de emergência. E de um momento para o outro nós estamos a fazer uma escada e um elevador com uma estrutura metálica, tudo em vidro, no logrador de 3 metros e pouco de largo entre os dois prédios. O cliente ganhou não sei quantos metros adicionais. O património e a cidade ganhou um edifício muito menos afetado, porque não partimos lajes, não destruímos tetos, não destruímos maquetaria de pavimentos, não destruímos os lambris. E eu posso dar-me ao luxo de dizer que, em termos de valor, o cliente com aquela área adicional que da conversa com o património teve assim a sua gênese, o cliente ganhou valor para o seu edifício muito superior aos honorários de todos aquilo que se chama os soft costs. Para quem não sabe, nas folhas de Excel dos promotores, os arquitetos, o marketing, os advogados são chamados soft cost. Tirem as relações que quiserem. Mas, portanto, esta decisão partilhada com o património criou valor para o edifício, que sem dúvida, porque não se destruiu elementos patrimoniais, mas também criou valor para o promotor. E Lisboa e os lisboetas ganharam uma das melhores, para não dizer, ao meu ponto de vista, a melhor loja da Massimo Dutti. Eu não posso dizer que é melhor, porque estas multinacionais são tão grandes que eu conheço bastante. Eu vivi em Madrid 5 anos, a empresa é de origem espanhola, não é? Mas uma das fantásticas lojas deles, se calhar há outras, se calhar há lojas no Japão, na China, onde eu nunca estive, sei lá, mas sim, a loja é realmente muito interessante e correu muito bem. E não é esta a única situação, então, nós temos outras situações em que o projeto, por exemplo, nós temos um edifício, também na Avenida Liberdade, um edifício de apartamentos, em que no 7º andar houve uma alteração ao projeto em fase de obra, onde introduzimos uma piscina infinita e essa piscina infinita tem à sua frente as copas dos plátanos da avenida. O que quer dizer é que quem está na piscina, eu tenho umas fotografias da piscina, está, primavera, verão, quando os plátanos são cheios de folhas, tem um mar de verde à frente da piscina. Cabe dizer que essa alteração ao projeto em fase de obra fez com que o valor de venda deste apartamento do último piso disparasse de tal maneira que foi quase só lucro para o promotor, porque a piscina custou 40 vezes menos do que o adicional de valor na venda do apartamento produzida por construir esta piscina. Às vezes há pequenos detalhes e criámos melhor qualidade de vida para quem tem aquele espaço. Portanto, há pequenos detalhes que às vezes da conversa era o arquiteto, o promotor, será que dá, será que não dá, vamos falar com a Câmara, falou-se com a Câmara de Lisboa, mostrou-se o que é que ia ser o resultado, explicou-se que não se via da rua, não tinha impacto nenhum, só quem viesse de helicóptero eventualmente, por cima da cidade. E, portanto, há de vez em quando situações muito engraçadas em que se conseguem fazer estas
pequenas estratégias bem-sucedidas. E foi numa conversa que surgiu o quarteirão da pastelaria suíça. O quarteirão da pastelaria suíça tem a ver com uma situação que nos acontece com alguma frequência. Quando há um projeto muito complexo e não corre bem, toca-me o telefone. Ou é o presidente de uma das grandes consultoras, a JLL, a Cushman, a CBRE, a Savills, a Knight Frank, ou é um advogado dos escritórios grandes de advogados deste país, a perguntar se eu consigo tentar resolver o problema. E eu costumo dizer sempre, se tivéssemos começado do zero, íamos muito mais longe. É muito mais difícil transformar um não num sim do que do zero a um sim. Mas o facto é que muitas vezes chegamos ao sim. E este é um exemplo. O projeto tinha sido rejeitado pela cidade de Lisboa, rejeitado pelo património, e depois vieram falar connosco, porque, entretanto, obviamente, o investidor tinha gasto larguíssimas dezenas de milhões de euros a adquirir o ativo. E, portanto, eu tive ali uma situação em que o investidor estava assustado, era muito bem recomendado pelas várias partes, pelos consultores do real estate e pelos advogados que o investidor tinha, e consegui explicar-lhe que conseguíamos aprovar ali um projeto, daquilo que eu chamo o projeto possível de braço dado com o município de Lisboa, neste caso, e com o património. E assim foi. Portanto, decidimos coisas simples. Não vamos cavar. Porquê é que não vamos cavar? Bom, porque nós sabemos que por baixo daquele edifício estão os restos do Hospital de Todos os Santos. E por baixo do Hospital de Todos os Santos estão os restos do Hipódromo Romano de Lisboa. Portanto, não vamos cavar. Depois temos um edifício pombalino que faz parte do cartolário pombalino. Há desenhos, há fachadas desenhadas pela Sala do Risco. Então vamos reabilitar as fachadas, trazê-las para o mais próximo do que era o desenho original destes edifícios, deste quarteirão, a não ser que o património diga que há aqui elementos posteriores à origem, mas que são de valor patrimonial, que esses ficaram. Há 3 ou 4 coisas ao longo da fachada que ficaram. Depois vamos olhar para os vãos. Vamos ser realistas. Vamos fazer vãos em madeira, mas não vamos fazer vãos com vidraça. E como já não há aqui vãos de guilhotina, que são um problema em termos de impermeabilização e de passagem de frio e calor para dentro e para fora, vamos fazer vãos em madeira, com vidro duplo, muito semelhantes àquilo que já estava a ser feito ao longo dos edifícios pombalinos, e nomeadamente na Praça do Rossio. Entretanto, apercebemos-nos, por exemplo, que as portadas e as cremonas, havia meia dúzia delas originais. Então, ok, é possível replicar. As cremonas são os fechos, as portadas eram madeira maciça de carvalho, se não estou em erro, refez-se, e hoje em dia temos portadas todas iguais às originais pelo interior. Onde possível, trazemos o edifício para dentro da sua originalidade. A cobertura é reconstruída em madeira, porque era assim a cobertura original, e fez também outra coisa muito interessante. Explicou-se à cidadania do tapume à volta do edifício o que é que aquilo tinha sido no passado e o que é que se propunha fazer e como é que ia ser o resultado. E foi muito interessante o resultado, o impacto que isto teve nas pessoas que passavam pela cidade. E, por outro lado, para conseguir fazer o projeto e chegar a bom porto, também se explicou a todos os envolvidos que do primeiro andar já se via o céu. Havia buracos na cobertura e que o general inverno, que passa por cá todos os anos, como passa por todo o planeta, faz estragos. E, portanto, há 40 anos ninguém mexia naquilo, agora tinha uma oportunidade única. Se não fizéssemos nada agora, o que íamos ter era que o edifício provavelmente ia acabar por ruir ou ruir parcialmente. Ter em conta que estamos entre duas praças, no centro da cidade de Lisboa, e é uma oportunidade única para a qualidade da imagem da cidade, reabilitar este tipo de edifícios. Mas é toda uma atividade de formação, é toda uma educação, é toda uma partilha. Explicar às pessoas que não podemos ver só, eu não posso olhar só para uma parte do problema, que é aquilo que me toca a mim, se resolve. Eu tenho que olhar para o problema todo, porque senão eu não consigo. Eu tive situações fantásticas em que, a certa altura, tive um edifício, já que estamos a falar de Lisboa, Pombalina, há muitos anos, em que tínhamos
duas pessoas dentro das entidades que tinham que opinar sobre o edifício, que queriam que o edifício fosse pintado de cores diferentes. Eu achava que o arquiteto era eu. Se eu me restringir às cores da cidade de Pombalina, podia escolher. Mas não era assim. Nenhuma destas pessoas achava que eu pudesse escolher a cor e tinham eles ambos a opinião sobre as cores. Como tinham opiniões divergentes, o problema só se resolveu quando eu, finalmente, demorei demasiado tempo, mas pronto, percebi, juntei-os na mesma sala. E querem acreditar que o resultado foi uma terceira cor? Ninguém cedeu, eu não disse nada e eles escolheram entre os dois outra cor. Mas pronto, são estas pequenas aventuras, não é? Estamos a falar de reabilitação. Como é que o papel do arquiteto na criatividade consegue se distinguir numa reabilitação urbana? Não é um bocadinho frustrante para um arquiteto ter que seguir as linhas, seguir umas linhas clássicas do que já se fez e reabilitar? Onde é que entra aqui a criatividade? Portugal é um país de pessoas conservadoras. E, portanto, na reabilitação urbana, se tu quiseres respeitar os objetivos genéricos do teu povo, deves ser conservador. Eu tentei, quando era jovem, várias vezes ter intervenções absolutamente de rasgo sobre o património classificado. Nunca fui bem sucedido. Porque a estrutura de decisão no património está orientada a manter, recuperar e reabilitar. E não a permitir a introdução de novos elementos. Tchanã! Estou aqui. Isto é, uma equipe simples de património em Madrid, em Paris, em Lisboa, em Milão, não aceitaria a pirâmide do Pei no Louvre. Para aceitarmos a pirâmide do arquiteto Yang Ming Pei no Louvre, precisamos uma decisão política. Okay? Reparem que eu não estou a falar de Portugal. Portugal, Espanha, França, Itália. Eu posso ir mais para outros sítios e repito. Mas se eu falar sobre o sul da Europa, com que eu me identifico mais, é a cultura mais próxima à minha. E, portanto, em reabilitação, trata-se da arquitetura possível, e trata-se de uma imensa responsabilidade de quem está envolvido. As vezes em que tentas ir mais longe, a probabilidade de ser mal sucedido é grande. Dou-vos um exemplo. O edifício do Diário de Notícias tem agora, vão ver, finalmente o proprietário arrendou a loja que eu reabilitei no resto de chão e depois o interior, obviamente, é da loja, nós não temos a ver com isso, mas tem uma pintura fabulosa do Almada Negreiros, que é para mim a melhor pintura do Almada Negreiros, chamada Mapa Mundi. Vão ver, subam a avenida até ao fim, do lado direito, o edifício do antigo Diário de Notícias, tem uma loja de roupa e tem uma pintura fabulosa na parede. Essa pintura acontecia por cima das estantes de madeira do jornal. O Diário de Notícias tinha os escritórios, a produção e a distribuição no mesmo edifício. O edifício tinha uma máquina de imprimir jornal, uma rotativa. Okay? E quando os jornais deixaram de ser economicamente viáveis, o edifício acabou por ser vendido para ser transformado em apartamentos. Nós tivemos a fantástica oportunidade que o promotor nos deu de ser os arquitetos escolhidos para esse edifício e, na loja do resto de chão, eu queria que a pintura do Almada de Negreiros fosse ainda mais beneficiada em termos da sua experiência, da sua visualização. E por isso, como já tinha desaparecido há muitas décadas a estante de madeira que estava por baixo da pintura até 2,40 m ou 2,50 m, a minha ideia era retirar esse tramo de parede e a pintura ficar suspensa. E quem é que vai aceitar isto? Então, tive que procurar uma estratégia. Ok, vou falar com o catedrático de estruturas do Instituto Superior Técnico, o professor Júlio Appleton, que eu conheço bem, e ele diz-me, André, não vais conseguir assim. Eu faço o projeto, mas vamos ter que ter o Laboratório Nacional de Engenharia Civil a supervisionar, o LNEC a supervisionar o meu trabalho e o teu. Isto é facílimo de fazer, não há nenhum risco, não há nenhum problema. Isto é um edifício Pilar Viga,
e está em cima de um plano de tijolo, um plano de parede de tijolo, eu suspendo esse plano de parede de tijolo com uma viga inferior, eu garanto que não há nem 1 milímetro de assentamento ao longo desse, isto faz-se. Ok. Temos o plano todo e depois vou falar com a Câmara de Lisboa, onde o diretor municipal, nessa altura, me diz: André, não vais conseguir aprovar isto na Assembleia Municipal. Ok. E desistimos imediatamente. Agora, quando forem ver a pintura do Almada dentro da loja do Diário de Notícias, imaginem se a parede de fundo não estivesse lá, o que é que não seria a percepção daquela obra fantástica. Portanto, é difícil, nós somos um país de brandos costumes. Lembrem-se sempre, não há arranha-céus em Lisboa. E há bocado disseram, e muito bem, só com uma decisão presidencial. Portanto, e neste caso, em Portugal, seria do Primeiro-Ministro, porque o Presidente é uma figura simpática. Não é? Poderia ser um caminho, esse? Para resolver parte do problema? Não, de todo. Eu não quero ter um impacto tão grande na nossa cultura que nos transformemos em dinamarqueses. Nós somos portugueses, eu admiro imenso a Dinamarca, por isso é que estou a falar de dinamarqueses, mas somos bastante diferentes. Portanto, nós somos assim, nós somos devagarinho. Nós abraçamos as pessoas, mas também não queremos... Não nos esticamos. Não nos esticamos de todo. Algum edifício construído desde os anos 2000 que para si representa o novo passo da arquitetura, ao menos em Lisboa? Ou os novos passos da arquitetura estão mais ligados a uma reabilitação urbana muito bem feita e viver-se de forma diferente? Portugal é um país com limitados recursos económicos, quer para a obra pública, quer para a obra privada. Portugal tem uma população de cerca de 11 milhões de pessoas e tem ainda hoje 2 laureados com o Pritzker, que é o Nobel da Arquitetura, que é uma coisa brutal. Isto quer dizer que os arquitetos portugueses são muitíssimo bons. E a imensa maioria das intervenções do arquiteto Cisa Vieira e do arquiteto Souto Moura são, de facto, o melhor que Portugal conseguiu produzir, e eu não preciso estar a nomear essas intervenções. É uma arquitetura muito pensada, de construção economicamente ajustada. É interessante, não é uma arquitetura de cara execução, porque é a arquitetura que se pode fazer em Portugal, e é uma arquitetura que é muito bem recebida e muito bem vista a nível internacional. Os nossos colegas arquitetos que vêm para Portugal querem sempre visitar algumas das obras de Eduardo Souto Moura, do Álvaro de Cisa Vieira. Nós temos essa característica. Mas eu acho que a grande alteração em Portugal é, de facto, na vivência do espaço histórico. Porque há muita história aqui. Há muitos séculos de história e acho que tem sido o bom caminho. O regressar ao centro histórico. A alteração na cidade do Porto é uma coisa fabulosa. Eu gostava de vê-la acontecer em Coimbra também. Curiosamente, em Évora aconteceu. Em Faro está a acontecer. E também está a acontecer em pequenas aldeias, em pequenas vilas que se transformam em joias daquilo que nós temos para dar. Eu vejo o nosso país como um país onde as pessoas sentem a segurança em tempos de tanta fragilidade política mundial, e vejo que Portugal vai continuar na nossa forma de abraçar as pessoas, a ter cada vez mais cidadãos de muitas origens, e só espero que esses cidadãos queiram abraçar a nossa cultura e não pensar que podem vir para aqui com culturas absolutamente diversas. Mas eu vejo este país com essas características. É um país que é doce para os outros seres humanos. E temos muito para dar. As pessoas encantam-se a passear pelo Alentejo, as pessoas encantam-se a passear pela Beira. A comida em Portugal é excelente. Um português tenta falar contigo em inglês. Um português tenta falar contigo se souber um bocadinho de espanhol em espanhol. Um português, se souber umas palavras de francês, tenta falar contigo em francês. O português quer falar, o português quer ajudar. Há outros países na Europa, para ir mais longe, onde as pessoas não querem falar uma língua que não seja a da sua região, o seu catalão. A mim não me faz sentido, por exemplo.
Não me faz. Não me faz qualquer sentido, ainda que a cidade seja fabulosa também. Mas nós, em termos de arquitetura, não ficamos a dever nada a ninguém. Eu só gostaria que o país tivesse, de facto, muitos recursos, porque com a qualidade dos arquitetos portugueses nós teríamos obras fantásticas. Desde estações de metro até aeroportos, passando pelos, sei lá. Nós temos que viver com a nossa dimensão. E acha que, então, o investimento estrangeiro a partir de 2015 foi um dos motores dessa reabilitação? Não acho, tenho a certeza. Então vamos ser um bocado mais duros. Portugal é um país pobre. Os promotores portugueses normalmente investem 5, 10, 15% no objeto de promoção. O objetivo é que estejam a queimar os dedos também, e o dinheiro vem das praças financeiras. O dinheiro vem de Londres, o dinheiro vem de Berlim, o dinheiro vem de Xangai, o dinheiro vem de Nova Iorque. É daí de onde vêm os recursos para as operações grandes. Portugal não tem, é um país, diríamos, descapitalizado, e o investidor internacional é fundamental. Eu penso que não há quase nenhum grupo português a investir sozinho. Mesmo aqueles que têm recursos, a parte das vezes, partilham o risco com fundos internacionais, e os que têm recursos contam-se pelos dedos das mãos. Portanto, é fundamental. É o investimento estrangeiro que faz toda a diferença. E como é que o investidor estrangeiro olha para nós? Ok, os ativos são pequenos, as áreas são pequenas, os edifícios são pequenos, é um bocadinho confuso e lento o processo de obtenção de licenças, mas há espaço para a criação de valor. E é por isso que nós ainda temos investidores estrangeiros. Podemos dar mais aos investidores estrangeiros? Podemos. Eu insisto, nos anos da reabilitação pós-Troika, se tivesse havido uma maior velocidade de obtenção de licenças, teríamos a cidade muito mais reabilitada. Ou de outra maneira, vou citar um promotor muito antigo, com muita experiência em Portugal, que a certa altura é um jornalista estrangeiro que lhe pergunta: mas como é que planeia no tempo o desenvolvimento das suas operações imobiliárias? E o português desata-se a rir e diz-lhe: ouça, não planeio, é à medida que as coisas saem das câmaras. Às vezes o ciclo não é correto, nem construímos. E acabou a resposta. Ainda estamos aí. O risco licenciamento hoje, para os meus clientes, é o maior. Não é o risco de derrapar o custo de construção. É o risco do tempo associado ao licenciamento e a incerteza de conseguir ou não o dito licenciamento. Pegando nisso, hoje em dia Portugal e os portugueses sabemos que estamos numa crise de habitação. Como é que vê essa crise? Eu resolvo-a já. Isso. Só uma franja pequeniníssima, são 4%. Eles são muito poucos 5%, também. Não, é irrelevante para o país. Deixem-se de ideologias. Querem casas para os jovens, querem que, na minha família, os meus sobrinhos e os meus filhos, são 5, entre filhos e sobrinhos são 5, só tenho um a viver em Portugal, todos formados pelo Estado português, todos concursos universitários, são considerados os nossos jovens ótimos, e só há um a viver em Portugal porque é empreendedor. Os outros foram-se todos embora. Querem-nos cá, cortem para zero os impostos. São 36% de impostos, mais ou menos. Cortem-nos para zero. Acabou. Não há, nos próximos 5 anos, para toda a gente. Querem ainda mais habitação? Então permitam que eu vá preso. Isto é, o arquiteto assina o documento, entrega o projeto e começa a construir o empreiteiro. Porque o custo do atraso de licenciamento às vezes chega a ser outros 30% do custo da promoção. Então, esperem lá, o que é que o arquiteto está a dizer? Sim, são 60 e tal % entre tempo e impostos. Se eu tirar estas duas variáveis, as casas são capazes de custar mais barato, meus senhores. Eu sei que isto é uma atitude muito extremada, mas é a minha. Como eu não sou político, posso dizer o que é que eu acho. Qualquer coisa neste caminho é fantástico. Façam 10% disto.
Façam 2% disto, façam 50%. Não precisam fazer uma lei complicadíssima que só dá até aqui se gastares mais €1, porque depois os portugueses, depois os investidores, depois os advogados vão encontrar um caminho para andar à volta da lei, para se beneficiarem. Não, para fazer uma coisa transparente. Igual para todos. Igual para todos, não há impostos. Isto temos um problema grave. Toda a gente sabe que nós gastamos cerca de 80 a 90 mil euros a formar cada português, quando ele vai até ao fim da universidade. Epá, mantenham essa rapariga cá, esse rapaz cá, em Portugal, a criar riqueza cá, porque eles acabaram a formação e vão para Munique criar riqueza. Para quem? Para a Alemanha. Parece-me que há qualquer coisa que não está bem pensado. Ou então não nos davam primária, pré-primária, preparatório, liceu, universidade, saúde grátis. Bye. Quando ele vai começar a criar riqueza? Foi-se embora para Munique. Pronto. Ah, não, olha, este foi para a Suíça. Olha, este está em Londres. Epá, tenham pena. Mas que grande burrice. Conhecendo tão bem os portugueses, melhor que nós, que já cá está há mais tempo e lida com eles há muito mais tempo do que nós, não poderíamos ser nós... Não poderíamos ser nós que dávamos esse murro na mesa e baixávamos as burocracias e os tempos e baixávamos os impostos e permitiríamos finalmente que Portugal pudesse prosperar economicamente, porque parece-me também a mim que esse é o principal bloqueio que nós encontramos. E tal e qual como os filhos e sobrinhos foram-se embora, grande parte dos meus amigos tomou o mesmo caminho. Eu não sei o que te dizer, porque é assim. Eu vivo aqui porque este país me interessa. Se o meu país deixar de me interessar como deixou de interessar aos teus amigos e aos meus filhos e aos meus sobrinhos, eu também me vou embora. Mas eu tenho que respeitar a democracia. Se a maioria do meu povo quiser uma coisa muito diferente daquilo que eu quero, sou eu que me devo mover e não sou eu que devo obrigar o meu povo a querer uma coisa que ele não quer. Portanto, eu tenho que respeitar a democracia e a decisão de voto dos portugueses. Eu não voto como todos. Eu voto da minha maneira, mas eu não sou Deus para o meu povo. Eu sou só mais um voto na eleição. O meu voto vale o mesmo de alguém que não teve a oportunidade de ser mandado para a escola, ensinado a ler como eu, e que hoje tem a minha idade e não sabe ler, e que trabalha em qualquer coisa neste país. Há muito poucas pessoas assim, graças a Deus, mas ainda há. O voto dessa pessoa vale tanto quanto o meu. E se os votos forem muito divergentes, eu, de facto, tenho a hipótese de procurar outra coisa noutro sítio. Eu posso transmitir as minhas opiniões. Depois disto é uma espécie de disclaimer, não é? As minhas opiniões são um Estado pequeno, altamente eficaz e muito bem pago. Eu pagaria o dobro, literalmente, para começar, a todas as pessoas que trabalham para o Estado. Para que possam ter uma vida melhor, se sentirem motivados e trabalhar com gosto. Na Finlândia, um professor primário é das pessoas mais respeitadas do país. Eu quero que os professores primários sejam das pessoas mais respeitadas em Portugal. Porque é nessa altura, segundo o que eu li, que se forma um homem, uma mulher. E quero dar a melhor educação a toda a gente. Porque as pessoas educadas decidem sozinhas. Decidem por si, decidem pela sua cabeça, decidem pela sua experiência, decidem por aquilo que viveram, aquilo que viram. Pessoas sem formação, sem educação, são facilmente manipuladas. Para mim, a solução do planeta, não é de Portugal, está em educar, educar, educar. 20 anos mais tarde, aquelas pessoas vão votar segundo a sua própria autodeterminação. A melhor coisa que fizeram por mim na minha vida foi ensinar-me a ler. A partir daí, game over. Eu comecei a fazer as coisas que eu quero. Sozinho, a pensar sozinho. És pequeno, ensinam-te a ler, tu tens 2 livros à frente. Escolhes este ou escolhes o outro. A partir daí, tens direito a ter um caminho. E a melhor coisa que se pudesse fazer em Portugal, continuar com a formação, que é bastante boa comparada com o mundo. Eu, para a minha formação, neste momento, o que fazia era melhorar as condições de tudo o que é professores, desde os professores primários, os liceus, as universidades, porque eu quero ter aí as melhores pessoas. Para eu ter as melhores pessoas, tenho que lhe dar condições para serem felizes. Segurança e condições. Isso era aquilo que eu faria. E depois uma administração muito bem paga, mais pequena possível. E tentar, aquilo que toda a gente diz, desburocratizar, sim, eu continuo a achar que é fundamental. Por outra parte,
eu sou uma pessoa positiva. Eu acredito que nós vamos ter um planeta, se calhar em 50 anos, se calhar em 100 anos, onde não é preciso haver fome. Um planeta onde a saúde é uma máquina automática que passas pelo scan e eles determinam o que é que tu tens, em que a vida vai ser mais fácil para os humanos. Vocês não têm esta noção, mas eu lembro-me de ouvir em casa dos meus avós dizer: ela morreu de dor. Hoje em dia ninguém morre de dor. Hoje em dia estás muito doente, vão-te dando morfina e morres em paz. Portanto, há alterações fundamentais. Eu hoje em dia tenho disponível, tinha antes com a Google e agora tenho com a AI, toda a informação do planeta ao meu lado a qualquer momento. O que eu quiser aprender, eu posso aprender. Isso são coisas fantásticas, não é? Temos que ser um bocadinho mais humanos com o próximo do lado. Eu não percebo porque é que as pessoas acham que vale a pena ou que é possível ou razoável matar outro ser humano. Não percebo, eu não consegui perceber porque é que há uma guerra na Europa hoje em dia e agora temos outra. A semana passada temos mais outra aventura destas. Não percebo estas coisas. Agora, voltando à arquitetura. Arquitetos, 70% da cidade do planeta Terra hoje é construída por pobres. Nas bordas das grandes cidades dos ricos. Trabalho para arquitetos e para urbanistas há infinito. Haja condições económicas para dar a todas essas pessoas. Eu acabei de voltar da Cidade do Cabo. No centro da cidade, estamos numa cidade na Bélgica. À volta, os maiores bairros de alta do mundo não são no Rio de Janeiro. São na Cidade do Cabo. Andas 40 minutos de carro, autoestrada fora. 80 a hora, dos dois lados. Portanto, trabalho para arquitetos, trabalho para promotores e um trabalho com uma autossatisfação infinita. No meu mundo ideal, em vez de se gastar, quanto é que eles gastaram? 2,3 trilhões de euros na guerra até agora, esta nova guerra do Golfo. Esse dinheiro a fazer casas para estas pessoas. O que é que não seria? Eu não faço ideia, mas há as contas. O que é o custo de investimento em armamento que o planeta faz? Para matar os gajos do teu planeta com armas em que eu ponho uma bomba nuclear aqui e o vento vai trazer aquilo a dar a volta ao planeta, ao fim de cada 8 dias deu uma volta, a radiação e matou toda a gente? Não sei. Acho que terminamos da melhor forma com uma visão global, uma visão da arquitetura, uma visão inspiradora que nos ajuda também a nós a pensarmos um bocadinho fora da caixa. Portanto, o meu muito obrigado por esta conversa e por esta partilha. Foi um prazer, quando quiserem, podemos conversar sempre. Muito obrigado pelas suas palavras e esse humanismo. Obrigado.